Olá, saudações a você que nos acompanha no nosso O Céu que Te Acontece. Eu sou Carlos Holanda e convido você a assistir esse vídeo aqui que fala sobre um trânsito muito importante para 2023, 2024, até a beirada quase de 2025. Trata-se da retrogradação de Plutão, que já ocorre em 2023. Plutão, que está em Aquário no começo do ano, reingressa em Capricórnio em 11 de junho de 2023, tudo isso por retrogradação, vai ficar em movimento direto e vai reentrar em Aquário em 20 de janeiro de 2024, permanecendo por um bom tempo já em Aquário, também em 2024, mas retrogradando outra vez e reingressando em Capricórnio em 1º de setembro daquele ano, até que finalmente em 19 de novembro de 2024 ocorre a última reentrada de Plutão em Aquário e ali ele fica até 2043, 2044, quando vai ingressar em Peixes. Você por acaso já viu em que ponto de seu mapa está o trânsito de Plutão? Faz aí o cálculo grátis em carlosholanda.com.br e aproveita, navega no site da Escola Carlos Holanda Astrologia, porque tem um curso especial para o ponto em que estão os seus estudos, do começo até o final. Plutão, como todo mundo sabe, é um planeta muito lento, tem um ciclo de aproximadamente 248 anos em torno do Sol. Portanto, esses movimentos assim tanto mais curtos do que os seus trânsitos mais duradouros, eles também, por causa dessa efemeridade, são bastante intensos, são bastante importantes. Muito mais ainda porque ele vai passar ali no finalzinho do Capricórnio. Finalzinho de signo é sempre mais complicadinho, 29 graus, grau anarético, mas entre outras coisas, é o fato de que está demarcando o final de uma era, o final de um período longo, de um modo de pensar, de um costume, de um agir, da emersão de uma tendência macro, de uma tendência gigantesca, coletiva, que atinge a todos nós, quer estejamos cientes disso, atentos a isso, imersos num movimento, ou não, não interessa, o Plutão está pouco se lixando para a nossa vontade individual. E sim, estamos falando de um período de retrogradação e de reingresso em Capricórnio que marca os estertores de um período bastante crítico, cuja melhoria eu já venho citando já há um bom tempo, já há alguns anos, desde inclusive um dos vídeos mais significativos aqui do canal, um que fala sobre os índices cíclicos, esse aí que você vê no link. Ali, inclusive, eu falo que as perspectivas de melhorias no âmbito coletivo, claro que não em absolutamente todas as instâncias, mas fazendo uma diferença visível, gritante, temos isso mais em 2025 do que agora. Estamos justamente nesse intervalo de adaptação e de estertores, né, como animais acuados, algumas camadas das populações de várias partes do mundo agem como represálias, como revanche, como horrores, como atividades bastante condenáveis até. Como seria de um animal acuado em busca de sobrevivência, a última tentativa de sobrevivência, mais ou menos assim. Obviamente as coisas não atuam apenas sob este olhar, vão atingir diversas camadas de atividades, interesses e circunstâncias da humanidade. E como eu disse, o trânsito de Plutão é uma coisa muito lenta e as finalizações se dão sempre de maneira lenta, muito lenta e profunda, especialmente nesses períodos de vai e vem, de estertores, essas dificuldades, dessa luta por sobrevivência daquilo que parecia já ter morrido. É quase como se fosse aquele estereótipo dos filmes de terror em que o monstro ou o assassino ele já está colocado ali de lado e de repente ele retorna para dar aquele último susto antes das pessoas saírem do cinema. Fazendo uma analogia, mas mais grosso modo, só para a gente entender como é que as circunstâncias coletivas tendem a ficar. Essas são reações amargas
desses grupos grandes, né, são grandes contingentes, né, grupos coletivos que não aceitam a morte de uma perspectiva de vida, de um modo de viver, de um modo de pensar e de versões de realidade que lhes eram confortáveis. Na maioria das vezes, são grupos que detêm algum tipo de hegemonia. Afinal de contas, estamos falando da posição de Plutão. Plutão está sempre ligado com alguma forma de poder ou de manipulação. A gente conhece isso com Saturno, mas com Plutão nós vemos os efeitos coletivos massivos de uma ação que pode gerar modificações intensas usando recursos financeiros de enorme vulto. Ou a reconstrução ou a ressurreição provisória de uma narrativa em que a gente vilaniza um determinado grupo social ou que pode provocar uma destruição por conta de uma crença coletiva de algo muito negativo que esteja tomando conta. Então é sempre algo muito perigoso. Se você ainda duvida do que eu estou falando, então observe ali em 2019, 2020, quando Saturno se aproximava e fez conjunção com Plutão, estoura a Covid-19 e que houve ali uma série de ações e contra-reações em torno das questões de saúde pública, de vacina, de política, de distribuição de recursos econômicos para conter o fenômeno. Enfim, há um empobrecimento violento da população mundial, né, de muitas regiões, macro-regiões, reduzem seus recursos. Isso ocorre ali com Saturno fazendo conjunção com Plutão em Capricórnio. Agora, o que nós temos aqui é algo menos do que aquela conjunção que é muito impactante, mas ainda assim é um último suspiro dessas condições que talvez tenham como uma representação mais estereotipada aquilo que a gente viu lá em 2020. A crise também atinge a gente como indivíduo. É preciso ter uma dimensão psicológica, um aprofundamento em si enorme. É preciso ter uma disposição para mergulhar nas motivações mais profundas, né? Aquelas coisas que mais nos motivam, que às vezes nos compelem internamente, porque a crise ela se dá principalmente na base de uma terrível solidão, uma solidão profunda em meio a essas alterações que são irrevogáveis. Imagine o que é irrevogável, pelo menos dentro das capacidades individuais, sobretudo em termos tecnológicos e do uso político, econômico, hegemônico desses recursos, como a chegada do automóvel, a chegada dos eletrodomésticos, a chegada da internet, a revolução dos smartphones, agora a chegada, o desenvolvimento cada vez mais veloz das inteligências artificiais, tivemos também a genética. Isso não volta atrás. Você viu uma coisa, não há como desver a coisa. Assim como você vivenciou uma situação, não há como deixar de ter vivenciado. Você vai lidar melhor com aquilo na medida da sua compreensão de seu processo em relação à coisa. Então pensem sempre muito bem de que modo, quais são as coisas que você às vezes está considerando tão importantes e que não tem aquele tamanho todo, não é aquilo tudo. Você precisa encontrar um meio de enxergar aquilo de uma maneira mais minimizada e olha, deixa eu ver isso com uma certa frieza distanciada do assunto, da situação, dos conflitos. Evitar se tornar simbiótico com coisas que pertencem ao passado e que não se encaixam mais na situação atual. Você pode até honrar o seu passado, mas não adianta tentar trazê-lo de volta, porque o contexto é todo outro. Durante essa fase aí de retorno para Capricórnio, até quando ele reentrar em Aquário, temos nesses dois períodos um período em que a gente torna, né, a dar adeus a situações, instituições e pessoas que são ícones culturais, ícones, referências do pensar e do agir, ícones de épocas passadas, de estilos de vida. Às vezes ocorre uma coisa curiosa, uma síntese entre as coisas que estão vigentes, disponíveis e valores que sempre foram, que foram perenes, né, que vêm lá da antiguidade mesmo e que podem ser reaproveitados, ressignificados aqui. Isso seria o lado mais interessante desse período de vai e vem. E aqui vai uma dica final. É importante fazer essa repensagem, né? Pesar novamente os prós e contras, ver se aquela coisa que você preza tanto é aquilo tudo mesmo, que muito provavelmente não é. Repensar então como reagir
às situações novas pode servir tanto como antídoto quanto como prevenção para quando as coisas finalmente se aclararem de vez e todo mundo, ou grande parte da população, conseguir perceber as coisas mais nitidamente à sua frente, de preferência como oportunidades. É isso aí, gente. Não deixe de ver se Plutão está tocando os 4 ângulos do seu mapa, ascendente, fundo do céu, descendente ou meio do céu, ou ainda se toca seu Sol, sua Lua, ou ainda se toca o planeta que rege seu Sol, sua Lua, seu ascendente. Esses pontos, claro, não são todos, né? Você precisa ler, pedir a um astrólogo que leia o seu mapa decentemente, um astrólogo de sua confiança, para que tem que agendar um atendimento, né, para que você possa ter uma precisão muito grande sobre as condições individuais em relação a isso. Mas você já tendo essa dimensão, pode ser que você já consiga até começar a decidir, percorrer um novo caminho e tudo mais. Aproveita e calcule seu mapa gratuitamente lá, como eu já disse, em carlosholanda.com.br e navegue ali na escola Carlos Holanda Astrologia para você fazer o curso que vai mudar o seu modo de pensar em astrologuês, de astrologuês ao português. Um grande abraço, aproveite as dicas, um beijo e até a próxima.